Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo de número 5. Nós iremos ler o verso. Mais um dia, o último dia desta campanha, com muito temor, com muito tremor, ministro esta palavra aos vossos corações. Agradeço a Deus por essa oportunidade, não só de estar ministrando a palavra de Deus, eu agradeço a oportunidade de poder estar na casa do Senhor, de ver este povo reunido. Como eu disse no início deste culto, poderíamos estar em outros lugares, mas escolhemos estar na presença de Deus. Aleluia. Pois a Bíblia diz que vale mais um dia, né? Aqui na presença do Senhor, nos atos do Senhor, do que 1000 em outros. Então você está no lugar certo, no dia certo, no momento certo, e eu creio que Deus irá te abençoar. Livro de Tiago, epístola, qual o apóstolo Tiago escreveu, capítulo 5, no verso de número 17, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu quero que você preste bem atenção no começo deste versículo de número 17. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Amém? Pode se sentar, dando glórias ao nosso Jesus. E falar de intimidade, irmãos, falar dentro deste tema, íntimos de Deus, eu teria no livro de Gênesis, Apocalipse, eu teria vários nomes a qual nos chama a atenção e qual nos fala de homens que marcaram história, que marcaram e até hoje é falado. Homens na Bíblia que eram homens como cada um de nós, não era diferente, homem sujeito às mesmas paixões. Nós poderíamos dizer que a cultura sim mudou, mas os homens eram os mesmos, tinham os mesmos desejos, tinham as mesmas paixões, homens que escolheram, fizeram a escolha mais certa, que é servir a este Deus maravilhoso. E eu me deparo com a vida deste homem, a qual a Bíblia ela menciona várias vezes o nome deste homem, a qual até mesmo no livro, no Evangelho ali de Mateus, de Lucas, fala, compara este homem até mesmo com Jesus, com João Batista. Mas este homem foi um homem que veio de uma cidade, de um lugar pequeno, um vilarejo, que era em Gileade, um homem que na Bíblia Sagrada não tem muita referência de quem eram seus pais, como ele foi instruído desde pequeno. Só nos fala ali no capítulo de número 17, em 1 Reis, começa contando a história deste homem, dizendo: então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade. Esta é a referência que nós temos a respeito da vida deste homem.
mas um homem que nos impressiona pela sua fé, pela sua confiança, pela sua intimidade com Deus, porque nós já vimos no primeiro versículo, ele fazendo algo em que nos surpreende quando nós deparamos com esta palavra, que ele vai diante do rei Acabe, um dos piores reis de Israel, um dos homens que a Bíblia menciona que foi o pior reinado de Israel, foi de Acabe. E este homem vai até este rei que adorava os deuses de Baal, que dizia ser o deus da fertilidade, e chega diante deste rei e profetiza algo, mas profetiza algo, irmãos, que é impressionante, porque não foi Deus que disse a ele: vai até Acabe e profetiza que não irá chover durante 3 anos e 6 meses. Se você ler comigo, está escrito assim no finalzinho do verso de número 1 do capítulo 17, fala: e neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Um profeta de Deus que chega diante de um rei, profetiza que não haveria chuva durante 3 anos e 6 meses, e dizia que não foi Deus, mas foi ele, segundo a palavra dele. Olha a intimidade que ele tinha com Deus, porque o único que tem poder nos céus e na terra é o nosso Deus, para parar a chuva, para parar a terra, para abrir o mar. Somente Deus. Mas este homem ousado, porque ele sabia a quem ele servia e sabia que ele tinha uma intimidade, que o que ele pedisse a Deus, Deus o concederia. Um homem íntimo. Vemos que depois dessa profecia, depois dele falar, Deus chega a ele e fala: agora, Elias, você fez a sua parte, sai, que agora quem vai trabalhar sou eu. Vai a um lugar que eu tenho preparado para ti, porque não vai mais chover. Mas pode ficar despreocupado, que para profeta, para homens e mulheres de Deus, que são íntimos de Deus, sempre há provisão. Para homens e profetas de Deus, nunca faltará nada. Manda ele até um rio chamado Querite, que ficava perto, diante do Jordão, e diz que ele passou um tempo ali, tomando daquela água, enquanto a seca vinha, a escassez vinha, este homem estava tomando do que Deus tinha dado a ele, e alimentando de forma sobrenatural, porque Deus enviava corvos, e diz que não só comia pão, como também ele comia carne. Olha que bênção, uma coisa sobrenatural, irmãos. Mas ele vivia o sobrenatural de Deus, porque ele era íntimo de Deus, ele era obediente a Deus. E diz que chegando ali, irmãos, o rio se secando, agora Deus fala a este homem: vai daqui para a casa de uma viúva, a viúva de Serepta, que lá eu te alimentarei. E este homem, obediente à voz de Deus, ele vai, chega e avista essa mulher, e começa a conversar com ela, e pede a ela água para beber, e ela fala: olha, está aqui, mas também traga um pão para me alimentar. E ela fala para ele: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, é a nossa última refeição. E
que nós vamos esperar a morte. E ele fala: olha, prepara um pão para você, mas prepara um pão para mim também. E essa mulher indo, fazendo segundo a palavra que este profeta havia ido. E nós vemos, irmãos, onde a Bíblia nos menciona que ela começa a fazer e dar a este homem. E ele profetiza: olha, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Eu acho lindo, irmãos, dessa história, que Deus nunca deixa faltar nada ao profeta, e também não deixa faltar aqueles que estão ao redor do profeta. Esta mulher foi abençoada porque acolheu o profeta. Até o dia em que chovesse, ela teria azeite e teria farinha, e nunca iria faltar a ela. Eu vejo que quando a pessoa tem intimidade com Deus, os que estão ao redor é abençoado por Ele. É abençoado. E aí chega o dia em que Deus manda este homem até Acabe, porque seria o dia em que Deus iria fazer algo tremendo e usar a vida deste homem tremendamente. E agora entro na mensagem. Elias vai até Acabe, chega até Acabe e fala: Acabe, reúna os profetas de Baal, reúna todo o povo, e hoje nós veremos qual é o Deus verdadeiro, o Deus a quem eu sirvo, ou o Deus de vocês. E é interessante, irmãos, que reúnem-se os profetas, 450 contra 1. Mas uma pessoa que é íntima de Deus não tem medo, porque sabe quem está com ele é maior, e ele vai. Começam a pegar e erigir os altares, onde serão feitos sacrifícios, aonde eles elevariam os sacrifícios. Mas Elias fala: olha, vamos fazer o seguinte, algo diferente. Nós vamos trazer um holocausto, colocar diante do altar, mas nós vamos pedir ao nosso Deus, se é de vocês Baal, vocês peçam a Ele que mande fogo do céu, e eu pedirei ao meu Deus que Ele envie fogo do céu. E o interessante, irmãos, é que Baal, aqueles profetas de Baal, começam a clamar, e eles começam a se cortar, eles começam a gritar, e nada, e passa, e tempo, e nada. Elias olha, dá uma risadinha e fala assim: ó, fala mais alto aí que eu acho que ele não está ouvindo. Ou será que ele não está dormindo? Não sei, ele não está ouvindo. Aí os profetas desistem. Agora é a vez de Elias. E Elias, irmãos, começa a pegar umas pedras, 12 pedras, e começa a erigir o altar. E eu procurei saber por que Elias pega 12 pedras para erigir o altar.
E essas 12 pedras simbolizavam, irmãos, as 12 tribos de Israel. O povo que foi escolhido, porque o povo estava dividido. Eram 10 para um lado, que se diziam ser Israel, e 2 para o outro, que eles não aceitavam mais como Israel. E ele começa a juntar aquelas pedras. E eu aprendo algo aqui, irmãos, tremendo. Queremos ter intimidade com Deus, queremos ser íntimos com Deus, temos que estar arrumando os nossos altares. O altar da comunhão, um para com o outro. O altar da adoração a Deus. Porque este povo estava adorando outros deuses. Profetas que estavam adorando, servindo a outros deuses. Mas ele fala que não era mais tempo de cochear em 2 pensamentos. Ou eles serviam a Deus, ou eles serviam a Baal. E eles começam a juntar as suas pedras. Como está o nosso altar da comunhão? Como está o nosso altar diante de Deus da adoração? Será que realmente estamos tendo comunhão? Será que estamos dentro de uma denominação? Eu não digo somente aqui, dentro desta igreja, mas eu digo com as igrejas circunvizinhas, que também têm o mesmo Deus que o nosso, que pregam a mesma palavra que a nossa. E muitas vezes olhamos e dizemos: a nossa igreja é melhor, é mais simples. Eu não vou àquela igreja, eu não chamo aquela igreja. E não quer ter comunhão com as outras igrejas, não quer ter comunhão com as outras pessoas. Mas eu aprendo, irmãos, que nós vamos morar no mesmo céu. Eu estava até conversando esse dia com nossos irmãos. Eu falo: nós iremos para o mesmo céu. Por que não temos comunhão? Ou nós vamos para um céu diferente? Por que nós não, se nós adoramos o mesmo Deus, ou nós adoramos um Deus diferente? Ou será que a Bíblia que muitos pregam é diferente da minha? Logicamente há várias versões, mas isso não muda. A Bíblia é a mesma, o Deus é o mesmo, e temos que ter comunhão um com os outros. Porque a Bíblia mesmo menciona: sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá a Deus. E eu vejo neste texto que Elias estava preocupado com a comunhão de Israel. Elias erige o altar. Agora Elias pega o holocausto, o sacrifício, e coloca no altar. Mas veja bem, uma época que estava escasso, a água não tinha em lugar nenhum. Elias pega e fala: olha, tragam cântaros cheios de água. E começa a derramar a água sobre o altar. Aí vem uma pessoa e joga: não, joga mais. Mas espera aí, Elias, já não tem água, você quer que jogue ainda água? E joga água. E joga água. Opa, agora ficou mais difícil. Como que o fogo vai pegar e consumir algo molhado? Mas eu acho interessante que a água representa algo para as nossas vidas. A água é a palavra. Se queremos que Deus mande fogo do céu, temos que ter palavra. Palavra, palavra e palavra. Nunca pode faltar palavra.
A palavra de Deus nunca pode faltar no meio do seu povo. Nunca pode faltar, irmãos. Como nós vamos conhecer a grandeza do nosso Deus? Como vamos conhecer a este Deus maravilhoso? A este Deus que supre as necessidades? Este Deus que faz milagres? Este Deus que opera, que manda fogo do céu? Se nem palavra tem. Seria como aqueles homens que diziam, que nós vemos em Atos, que iam ali e falavam, olha, eu te desconjuro pelo Deus de Paulo. Eles não conheciam a Deus. E o que aconteceu com eles? Passaram vergonha. Porque tem muitas pessoas que dizem que servem a um Deus maravilhoso, um Deus que tem poder nos céus e na terra, glória a Deus, e é verdade isso, mas não conhece. Tem um conceito errado de Deus, que acha que um crente que serve a Deus não pode passar por dificuldade, fome ou outras coisas, porque conhece só os versículos que convém. Tudo posso naquele que me fortalece. Nunca vi um justo passar fome, nem sua descendência mendigar o pão. Ou seja, um Deus que abre o mar vermelho, porque todo mundo conhece esses textos, mas esquece que Deus é muito mais do que isso. Um Deus que abre. Ele é maravilhoso. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. É este Deus que nós servimos e que nós devemos conhecer. Um Deus que sim faz acontecer, nunca deixa faltar. Eu creio e eu oro para que nunca deixe faltar. Mas se faltar, tem que ser que nem ali o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor, da minha salvação. Ele conhecia o Deus que ele servia. Abacuque também conhecia. Abacuque conhecia o Deus maravilhoso que ele servia, mas ele dizia que, olha, não importa a circunstância ou o que eu estou passando, o que importa é que Ele é o meu Salvador e Ele vive e vive eternamente. Aleluias! Isso é ter intimidade com Deus, é conhecer a Ele, independente do jeito que a gente vivemos. Se nós estamos passando, o que importa é que nós temos um Salvador e nós iremos morar com Ele no céu. Aleluias. E Ele pede, joga água. E agora Ele chega no ponto. Depois de jogar a água, eu imagino Ele se prostrando diante de Deus. E ele começa a orar a Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia este Deus fiel e maravilhoso. Porque ele começa a sua oração. Aleluias. Dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, é Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor
E consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Aleluia. Veja que lindo. Que lindo. Ele conhecia a Deus. Ele conhecia a história de Israel. Ele não era um leigo. Porque ele fala, olha, o Deus de Abraão. Quem é Deus de Abraão? Aquele que tirou aquele homem da sua parentela e prometeu uma terra. Ele falou de Isaac, o filho da promessa. Ele falou de Israel, que era Jacó, que foi mudado o seu nome para Israel. Então ele conhecia este Deus maravilhoso. Ele não estava ali ajoelhado dizendo, olha, Senhor, manda fogo do céu aqui, porque o Senhor é Deus, eu sei disso. Mas não, ele conhecia o Deus a quem ele servia. E eu aprendo, e foi ministrado aqui algo tremendo, na segunda-feira, na terça-feira, através da vida dos irmãos, eu aprendo o valor da oração. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Conhecemos o seu plano, conhecemos o seu coração. Porque aqui está o que Deus queria que nós queríamos revelar a respeito dele. Isso aqui, irmãos, representa Deus nas nossas vidas. Isso aqui representa Deus na terra. Porque aqui está a palavra dele. O que ele pensa, o que ele quer e como ele quer as coisas. Aqui está a revelação de Deus para as nossas vidas. Mas quer ser conhecido por Deus, é de joelho no chão. É dialogando com ele. É conversando com ele. Você conhece este Deus. E como está a sua vida de oração? Como está? Como está, irmãos? Eu pergunto. E foi falado aqui, às vezes, para conversar com o irmão. E nós aqui, irmãos, os irmãos sabem. Nós ficamos aqui do culto, terminou o culto. Todos os dias, 10h30. Nós ficamos até 3 horas da manhã. Todo sábado. E tem sido de grande bênção. E nós conversamos. E conhecemos ao nosso irmão. E o nosso irmão começa a conhecer a nós. A nossa intimidade. Como nós somos. Agora, quando é com Deus. Quando é com Deus é diferente. Opa. A oração é 3 minutos. 5 minutos. Quando fala de oração,